Olá, você está no Instante Audiobooks. Tem lugares onde o silêncio não traz paz, traz aviso. A Floresta Morgues é um destes lugares. E pouca gente se arrisca a atravessá-la. Quem atravessa dificilmente esquece. Foi ali que a tragédia aconteceu. Um crime cercado por silêncio e perguntas que nunca foram totalmente respondidas. Nada parecia fazer sentido. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão inquietante. Porque às vezes o mais estranho não é o que aconteceu, mas a forma como tudo aconteceu. Hoje eu te convido a conhecer essa história. Então, sente-se bem confortavelmente, ajuste os seus fones de ouvido e venha conhecer uma tragédia na Floresta Morgues. O vilarejo inteiro estava aterrorizado. Isso foi num domingo de manhã. Os camponeses de São Nicolás e da vizinhança estavam saindo da igreja e se espalhando pela praça, quando subitamente as mulheres que andavam à frente e que já tinham chegado na estrada principal pararam com gritos de desespero. Porque naquele momento um carro enorme que parecia um monstro terrível surgiu na estrada numa velocidade vertiginosa. E entre os gritos das pessoas que já se espalhavam alucinadamente, o carro foi direto na direção da igreja. Desviou no momento exato em que parecia que iria se espatifar nos degraus. Ainda raspou a parede do presbitério e voltou à continuação da estrada nacional. Depois acelerou, virou a esquina e desapareceu, sem por um milagre incompreensível sequer ter encostado em qualquer uma das pessoas que estavam se amontoando na praça. Ah, mas elas viram. Elas viram um homem no banco do motorista vestindo um casaco de pele de cabra com um chapéu de pele na cabeça e o rosto escondido por um par de óculos grandes. E com ele, no banco da frente, jogada para trás, dobrada em dois, uma mulher cuja cabeça estava completamente coberta de sangue. Estava pendurada sobre o capô do carro. E eles ouviram. Eles ouviram os gritos da mulher. Gritos de horror, gritos de agonia. E tudo isso foi uma visão tão infernal e tão repleta de carnificina que as pessoas ficaram por alguns segundos completamente imóveis e estupefatas. Sangue! Alguém gritou. Havia sangue por todo lado. Nos paralelepípedos da praça, no solo endurecido pelas primeiras geadas do outono. E quando alguns homens e meninos foram atrás desse carro, usaram inclusive essas marcas sinistras para guiá-los. E as marcas, por sua vez, seguiam a estrada principal, só que de uma maneira muito estranha, indo de um lado para o outro e deixando uma trilha em zigue-zague na esteira dos pneus, que fazia tremer aqueles que a viam. Como aquele carro não bateu naquela árvore? Como ele se endireitou em vez de se colidir naquela ladeira? Quem era aquele principiante, aquele louco, aquele bêbado, aquele criminoso assustado que dirigia aquele carro com guinadas e desvios tão impressionantes? Um dos camponeses, inclusive, afirmou: "Eles nunca vão conseguir fazer aquela curva na floresta." E teve um outro que disse: "Ah, é claro que não. O automóvel com certeza vai capotar." A Floresta Morgues começava 800 metros depois de São Nicolás. E a estrada que era reta até lá, exceto por uma curva suave ao sair do vilarejo, começava a subir imediatamente depois de adentrar a floresta, e fazia uma curva abrupta entre as rochas e as árvores. Então nenhum carro era capaz de fazer essa curva sem antes diminuir a velocidade. Inclusive havia placas para avisar do perigo. Os camponeses ofegantes chegaram perto das faias que formavam a entrada da floresta. E um deles imediatamente gritou:
Ah, aí está você? O quê? Ele capotou. O carro, que era uma limusine, tinha capotado e estava ali, batido, retorcido, disforme. Ao lado dele, o cadáver de uma mulher. Mas só que a coisa mais horrível, sórdida e assustadora era a cabeça da mulher, esmagada, achatada, invisível debaixo de uma pedra. Uma pedra imensa presa ali por alguma ação desconhecida e prodigiosa. E quanto ao homem com o casaco de pele de cabra, não estava em lugar nenhum. Ele não foi encontrado na cena do acidente nem na vizinhança. E, além disso, alguns trabalhadores vindos de Côté de Morgues afirmaram não ter visto ninguém. Portanto, o homem tinha buscado refúgio na floresta. A polícia local foi chamada imediatamente e fizeram uma busca minuciosa com o auxílio dos camponeses. Mas não descobriram nada. Assim como os juízes de instrução, depois de uma investigação aprofundada que durou vários dias, não encontraram nenhuma pista que pudesse lançar alguma luz sobre essa tragédia incompreensível. Pelo contrário, as investigações só levaram a mais mistérios e a mais incertezas. E assim ficou decidido que a tal pedra veio de onde havia tido um deslizamento de terra, a pelo menos uns 40 metros de distância, e que o assassino em alguns minutos tinha carregado a pedra por toda aquela distância e atirado na cabeça da vítima. Por outro lado, o assassino, que com certeza não estava se escondendo na floresta, porque se estivesse, inevitavelmente teria sido descoberto, já que a mata não era grande. Ele teve a audácia de 8 dias depois do crime voltar a curva na colina e deixar o seu casaco ali. E por quê? Qual era o seu objetivo? Não tinha nada nos bolsos do casaco, exceto por um saca-rolhas e um guardanapo. O que significava tudo isso? Questionaram inclusive o fabricante do carro, que reconheceu a limusine como uma que ele tinha vendido há uns 3 anos atrás para um russo. E o russo, declarou esse fabricante, tinha revendido a limusine em seguida. Mas para quem? Ninguém sabia, porque o carro não tinha número de registro. E, além disso, era impossível identificar o cadáver da mulher. As suas roupas e as suas roupas de baixo não tinham nenhum tipo de identificação, e o seu rosto era desconhecido. Enquanto isso, os detetives percorriam a estrada nacional na direção oposta àquela tomada pelos atores dessa tragédia misteriosa. Mas e quem poderia provar que o carro tinha seguido naquela estrada em particular na noite anterior? Eles examinaram cada metro do solo. Investigaram todas as pessoas. Então, finalmente tiveram sucesso quando descobriram que na noite do sábado, uma limusine tinha parado em um mercado, numa cidadezinha a uns 300 quilômetros de San Nicolás. E era numa estrada que saía da estrada nacional. Disseram que o motorista primeiro tinha enchido o tanque, comprado algumas latas de reserva de combustível, e que, por último, ele comprou um pequeno estoque de provisões. Um presunto, umas frutas, uns biscoitos, um vinho e a metade de uma garrafa de conhaque. E que tinha uma senhora no banco do motorista. Só que ela não desceu. As cortinas da limusine estavam fechadas e viram que uma dessas cortinas se moveu várias vezes. O vendedor tinha certeza de que tinha alguém dentro do carro. E presumindo que o depoimento do vendedor estivesse certo, o problema ficava ainda mais complicado, porque até então nenhuma pista tinha revelado a presença de uma terceira pessoa. Enquanto isso, já que os viajantes tinham comprado provisões, eles ainda precisavam descobrir o que eles fizeram com elas e o que é que aconteceu com os restos. Então os detetives refizeram os seus passos até chegarem à bifurcação das duas estradas, que ficava em um lugar a 17 ou 18 quilômetros de San Nicolás, onde eles encontraram um pastor que, respondendo às suas perguntas,
apontou para um campo próximo que estava escondido de vista por vários arbustos, onde ele alegava ter visto uma garrafa vazia e outras coisas. Os detetives ficaram convencidos ao primeiro exame. O automóvel tinha parado ali, e os viajantes desconhecidos, provavelmente após uma noite de descanso no carro, tomaram café e continuaram viagem durante a manhã. E uma prova inquestionável era a garrafa de conhaque que era vendida no mercado e que estava com o conteúdo pela metade. A garrafa havia sido quebrada no gargalo com uma pedra. A pedra usada com esse intuito foi recolhida por eles, assim como o gargalo da garrafa com a rolha, e estava também coberta por um selo de papel alumínio. O selo mostrava as marcas das tentativas feitas para abrir a garrafa de maneira incomum. Os detetives continuaram a sua busca e seguiram uma vala que percorria o campo de forma perpendicular à estrada. Ela terminava em uma pequena nascente, escondida atrás de um pinheiro, que parecia exalar um cheiro pútrido. Ao levantarem os galhos do pinheiro, encontraram um cadáver. O cadáver de um homem cuja cabeça tinha sido esmagada, de tal forma que tinha se tornado uma espécie de polpa, fervilhando com vermes. O corpo estava vestido com um paletó e calça de couro marrom escuro. Os bolsos estavam vazios, sem documentos, sem carteira, sem relógio. E depois o vendedor e os seus funcionários foram convocados. Depois de 2 dias, identificaram formalmente pelas vestimentas e pela silhueta o viajante que tinha comprado o combustível e os suprimentos na noite de sábado. Portanto, o caso inteiro precisou ser reaberto sob novos fundamentos. As autoridades foram confrontadas com uma tragédia não mais interpretada por 2 pessoas, um homem e uma mulher, na qual um tinha matado o outro, mas agora por 3 pessoas, incluindo 2 vítimas, uma das quais era o próprio homem acusado de matar a sua companheira. Quanto ao assassino, não havia nenhuma dúvida. Era a pessoa que viajava dentro do carro e tomou o cuidado de ficar escondido atrás das cortinas. Ele primeiro tinha se livrado do motorista e esvaziado os seus bolsos, e então, depois de ferir a mulher, carregou ela em uma corrida insana para a morte. Bom, e com um caso novo, com descobertas inesperadas e provas imprevisíveis, seria esperado que o mistério fosse esclarecido ou que, pelo menos, a investigação daria alguns passos na estrada rumo à verdade. Mas não foi o que aconteceu. O cadáver simplesmente foi colocado ao lado do cadáver anterior. Novos problemas foram adicionados aos anteriores. A acusação de assassinato foi mudada de uma pessoa para outra. E esse foi o fim. Além desses fatos tangíveis e óbvios, não tinha nada além do mistério. O nome da mulher, o nome do homem, o nome do assassino, todos eram enigmas. Além disso, o que aconteceu com o assassino? Se ele tivesse desaparecido de uma hora para outra, só isso seria um fenômeno muito curioso. Mas o fenômeno era algo muito parecido com um milagre, já que o assassino não tinha desaparecido de forma alguma. Ele estava ali. Ele fez questão de voltar à cena da catástrofe. Além do casaco de pele de cabra, um chapéu de pele foi recolhido num dia e, com um prodígio incomparável, numa manhã, depois de passarem a noite de guarda na rocha ao lado daquela famosa curva, os detetives encontraram na grama da própria curva um par de óculos para dirigir quebrado, enferrujado, sujo e destruído. Então, como é que o assassino conseguiu trazer esses óculos de volta sem ser visto pelos detetives? E não só isso, por que ele os trouxe de volta? O cérebro dos homens girava diante de tais anormalidades. Eles estavam quase com medo de perseguir uma aventura tão ambígua. Tinham a impressão de uma atmosfera pesada, sufocante, ofegante, que escurecia a visão e até confundia aqueles com os olhos mais argutos. O juiz encarregado do caso adoeceu. 4 dias depois, o seu sucessor confessou que o caso estava além dos seus limites.
2 andarilhos foram presos e imediatamente soltos, e um outro foi perseguido, mas não foi capturado. E, além disso, não havia evidência de qualquer tipo de coisa contra ele. Em resumo, era tudo uma confusão impotente de neblina e contradição. Mas aí um acidente, o mais simples dos acidentes, levou à solução. Ou, melhor dizendo, produziu uma série de circunstâncias que terminaram por levar à solução. Um jornalista da equipe de um importante jornal parisiense, que tinha sido enviado para investigar o local, concluiu exatamente assim no seu artigo. Repito que precisamos aguardar novos acontecimentos, novos fatos. Precisamos aguardar algum acidente fortuito. Da forma como as coisas estão agora, estamos apenas perdendo tempo. Os elementos da verdade não são suficientes nem para sugerir uma teoria plausível. Estamos no meio de uma escuridão absoluta, dolorosa e impenetrável. Não há nada a ser feito. Todos os Sherlock Holmes do mundo não saberiam o que fazer com esse mistério. E o próprio Arsène Lupin, que, se me permitir dizer, teria que desistir deste caso. No dia seguinte à publicação do artigo, o mesmo jornal publicou este telegrama. Dizia: eu desisti algumas vezes, mas nunca de algo tão tolo quanto este caso. A tragédia de Saint-Nicolas é um mistério para bebês. Assinado Arsène Lupin. E o diretor acrescentou: publicamos esse telegrama por curiosidade, já que é, obviamente, a obra de um gaiato. Arsène Lupin, por mais especialista que seja na arte das brincadeiras, seria o último homem a demonstrar uma falta de respeito tão infantil. 2 dias se passaram e então o jornal publicou a famosa carta, tão precisa e categórica em suas conclusões, em que Arsène Lupin forneceu a solução do problema. E eu a reproduzo inteiramente. Perceba que é aqui que tudo começa a mudar, porque até este ponto ainda era impossível acreditar que havia uma explicação simples. Mas a solução desse problema não se encaixa em nada no que seria considerado normal. A carta diz: Senhor, atingiu meu ponto fraco ao me provocar. O senhor me desafia e eu aceito o desafio. Eu vou começar afirmando mais uma vez que a tragédia de Saint-Nicolas é um mistério para bebês. Não conheço nada tão simples ou tão natural. E a prova da simplicidade está na concisão da minha demonstração. Ela está presente nestas poucas palavras. Quando um crime parece ir além do âmbito comum das coisas, quando ele parece incomum e tolo, então há uma grande probabilidade de a sua explicação ser encontrada em motivos extraordinários, sobrenaturais, sobre-humanos. Eu digo que há uma grande probabilidade porque nós sempre devemos levar em conta a parte desempenhada pelo absurdo nos eventos mais lógicos e comuns. Mas, obviamente, é impossível ver as coisas como elas são e não levar em conta o absurdo e o desproporcional. Desde o princípio, eu fiquei impressionado pelo caráter evidente da estranheza. Em primeiro lugar, nós temos o percurso estranho, em zigue-zague, do carro, que daria a impressão de que o carro era dirigido por um principiante. E as pessoas até falaram em um bêbado ou um louco, uma suposição por si só justificável. Mas nem a loucura e nem a embriaguez explicariam a força incrivelmente necessária para transportar, especialmente em um período tão curto de tempo, aquela pedra que esmagou a cabeça da pobre mulher. Essa ação precisava de tamanha força muscular que eu não hesito em vê-la como um segundo sinal da estranheza que perpassa toda a tragédia. E por que mover aquela pedra tão enorme para acabar com a vítima, quando um pedregulho qualquer serviria? E por que o assassino não morreu? Ou pelo menos não foi reduzido a um estado de incapacidade temporária naquele acidente terrível? Como ele desapareceu? E por que, ao desaparecer,
Ele voltou à cena do acidente? Por que ele jogou o seu casaco de pele ali? E então em um outro dia o seu chapéu? E num terceiro dia os seus óculos? São ações incomuns, inúteis e tolas. Além disso, por que deixar aquela mulher ferida, moribunda, no assento dianteiro do carro, onde qualquer um poderia vê-la? Por que fazer isso, ao invés de colocá-la dentro do carro ou atirá-la em um canto morta, assim como o homem foi atirado sob o espinheiro na vala? Atitudes estranhas, incomuns e estúpidas. Tudo em toda essa história é absurdo. Tudo indica hesitação, incoerência, constrangimento. A tolice de uma criança. Ou melhor, de um selvagem louco e desajeitado. De um bruto. Olhe a garrafa de conhaque. Havia um saca-rolhas e ele foi encontrado no bolso do casaco. O assassino o usou? Sim, porque as marcas do saca-rolhas podem ser percebidas no selo. Mas a operação era complicada demais para ele. Então ele quebrou o gargalo com uma pedra. Sempre as pedras. Observem esse detalhe. Elas são a única arma, a única ferramenta que a criatura utiliza. É sua arma de costume, a ferramenta com que ele tem mais familiaridade. Ele mata o homem com uma pedra, mata a mulher com uma pedra e abre garrafas com uma pedra. Um bruto, eu repito, um selvagem, confuso, desequilibrado, subitamente enlouquecido. E pelo quê? Ora, é claro, pelo mesmo conhaque que ele bebeu de uma vez enquanto o motorista e a sua companheira tomavam o café de manhã no campo. Ele saiu da limusine onde viajava com o seu casaco de pele de cabra e o seu chapéu de pele, pegou a garrafa, quebrou o gargalo e bebeu. Aí está a história completa. Depois de beber, ele enlouqueceu completamente e saiu distribuindo golpes aleatoriamente sem motivo. Então, tomado por um medo instintivo, temendo a punição inevitável, ele escondeu o corpo do homem e, como um idiota, pegou a mulher ferida e fugiu. Fugiu no carro em que não sabia como dirigir, mas que representava segurança para ele, uma fuga do aprisionamento. Mas e o dinheiro? Você vai perguntar. A carteira roubada? Ora, quem disse que foi ele o ladrão? Quem disse que não foi um andarilho de passagem? Algum trabalhador guiado pelo fedor do cadáver? Muito bem, você contesta, mas e o bruto teria sido encontrado, já que se escondeu em algum lugar perto da curva? E já que, no fim das contas, precisava comer e beber? Bem, eu vejo que você ainda não entendeu. A forma mais simples, eu imagino, para terminar com isso e responder às objeções é ir direto ao ponto. Então vamos deixar os cavalheiros da polícia irem eles mesmos direto ao ponto. Deixemos que eles levem suas armas de fogo. Deixemos que eles explorem a floresta dentro de um raio de uns 200 ou 300 metros da curva. Não mais do que isso. Mas que ao invés de explorar com suas cabeças baixas e os olhos presos no chão, eles procurem pelos ares. Isso mesmo, pelos ares. Entre as folhas e galhos dos carvalhos mais altos e das faias mais improváveis. E acreditem em mim, vão vê-lo. Porque ele está ali. Ele está ali confuso, lamentavelmente perdido, procurando o homem e a mulher que assassinou. Procurando e esperando por eles, sem se atrever a sair dali e sem conseguir entender. Eu mesmo estou muito arrependido por estar preso aqui na capital por assuntos particulares urgentes e por uns assuntos complicados que eu preciso resolver. Porque eu gostaria muito de ver o final dessa aventura curiosa. Então eu peço assim licença aos meus amigos da polícia para estar ao seu serviço, senhor. Atenciosamente, Arsène Lupin. O desfecho será lembrado. Os cavalheiros da polícia deram de ombros e não prestaram atenção a essa elucubração. Mas 4 dos nobres do campo pegaram os seus rifles e foram caçar, olhando para cima, como se quisessem acertar algumas aves. Em meia hora avistaram o assassino,
2 tiros e ele caiu de galho em galho. E foi apenas ferido. Então o levaram ainda com vida. E naquela noite, um jornal parisiense que ainda não sabia da captura publicou esta nota: estão sendo feitas investigações a respeito de um senhor e uma senhora Bragoff, que chegaram em Marsella há 6 semanas e lá alugaram um carro. Eles viviam na Austrália há muitos anos, durante os quais não visitaram a Europa. E escreveram para o diretor do Jardin d'Acclimation, com quem eles tinham o hábito de se corresponder, anunciando que estavam trazendo com eles uma criatura curiosa, de uma espécie completamente desconhecida, da qual era difícil dizer se tratava de um homem ou de um macaco. Segundo o Sr. Bragoff, que é um arqueólogo importante, o espécime em questão é um gorila antropoide, ou melhor dizendo, um homem-gorila, cuja existência ainda não tinha sido definitivamente comprovada. Dizem que a estrutura dele é exatamente similar àquela do Pithecanthropus erectus, descoberto pelo Dr. Dubois em Java em 1891. E esse animal curioso, inteligente e observador agia como criado do seu dono na propriedade deles na Austrália e até costumava limpar o carro deles e mesmo tentar dirigi-lo. A pergunta é: onde está o casal Bragoff? E onde está o estranho primata que chegou com eles a Marsella? E a resposta para essa pergunta agora estava fácil. Graças às dicas fornecidas por Arsène Lupin, todos os elementos da tragédia já eram conhecidos. Graças a ele, o culpado estava nas mãos da lei. E você pode vê-lo no Jardin d'Acclimation, onde está enjaulado com o nome de Trois Étoiles, que é o mesmo nome do conhaque. E ele é, na verdade, um macaco, só que também é um homem. Ele tem a gentileza e a sabedoria dos animais domésticos e a tristeza que eles sentem quando seus donos morrem. Mas ele também tem outras qualidades que o colocam muito mais perto da humanidade. Ele é traiçoeiro, cruel, indolente, ganancioso e briguento. Mas, acima de tudo, ele gosta imoderadamente de conhaque. Fora isso, ele é um macaco. A não ser que, de fato, alguns dias depois da captura do Trois Étoiles, eu vi Arsène Lupin parado em frente à jaula do bicho. Lupin estava claramente tentando resolver esse problema interessante para si mesmo, então eu falei imediatamente, já que eu tinha decidido discutir o assunto com ele. Sabe, Lupin, essa sua intervenção, o seu argumento, a sua carta? Em resumo, não me surpreenderam tanto quanto eu imaginaria. Ah, é mesmo, é? Disse ele calmamente. E por quê? Por quê? Porque o incidente já aconteceu antes, uns 70 ou 80 anos atrás. Edgar Allan Poe usou o caso como o assunto de uma das suas melhores histórias. Nessas circunstâncias, a resposta do enigma era fácil de ser encontrada. Arsène Lupin me pegou pelo braço e, se afastando comigo, ele disse: E quando que você adivinhou? Quando eu li a sua carta. Eu confessei. E que parte da minha carta? O final? Ah, o final é? Depois que eu já tinha colocado todos os pingos nos is. Então nós temos um crime que é repetido por acidente. Em condições bem diferentes, é verdade, mas ainda assim tem o mesmo tipo de herói. E os seus olhos precisavam ser abertos, assim como os de outras pessoas. E precisavam do auxílio da minha carta. A carta em que eu me diverti usando, além das exigências dos fatos, o argumento, e às vezes palavras idênticas àquelas usadas pelo poeta americano em uma história que todo mundo já leu. Então percebe que a minha carta não foi tão completamente inútil e que é possível se arriscar a repetir com muita segurança às pessoas coisas que elas aprenderam só para esquecer. Com isso, Lupin virou sobre os seus calcanhares e desatou a rir na cara de um velho macaco que estava sentado com a expressão de um filósofo. Ele meditava seriamente.